O governo Lula já desembolsou 9,5 bilhões de reais para pagamentos de emendas de congressistas em 2023. Do montante total, 6,4 bilhões são de valores empenhados em anos anteriores e foram pagos só agora. E em comparação com 2022, no ano passado, o último ano do governo de Jair Bolsonaro, o ritmo dessas emendas é até que lento, porque no mesmo período do ano passado, 20 bilhões em emendas já haviam sido pagas para congressistas, o dobro do ritmo atual. E desses quase 10 bilhões de reais de emendas pagas neste ano, pouco mais de 3 bilhões foram apresentadas em 2023, ou seja, não são referentes a legislaturas anteriores na Câmara. Os partidos mais beneficiados foram, anota aí pessoal, PSD, mesmo partido do governador Ratinho Júnior, com 469 milhões, seguido do PT, partido do Lula, com 421 milhões, MDB em terceiro lugar com 357 milhões, PP, partido do Ricardo Barros, 270 milhões e União Brasil fechando o top 5 com 200. Eu não tenho aqui, que eu anotei errado. Pessoal, eu vou levantar e já trago para vocês. Eu anotei errado aqui, então não vou passar. O MDB, então, fechando o top 5. E eu começo com francês. Quase 10 bilhões em emendas só nesse ano, só que em comparação com Lula é menos que o dobro. Em comparação com o Bolsonaro, é menos que o dobro do que em 2022, por exemplo. Mas o Lula já está batendo os 2 recordes em valores pagos aí para congressistas. Trocando em miúdos, né? Ele está comprando votos. Isso é muito preocupante. A Confederação Nacional de Indústria está muito preocupada, principalmente com essa questão aí do voto acho que é o voto de qualidade lá no CARF, para decidir as questões econômicas quando elas acabam empatando. Então, o voto de qualidade vai ser de alguém do Ministério da Fazenda. Então, que pretende aumentar a arrecadação em pelo menos 50 bilhões por ano. Então, a situação aí é difícil. Essas reformas compradas não chegam ao objetivo que é de colocar uma política fiscal justa no Brasil. E estão fazendo uma reforma que só vai atender aos interesses de uma possível futura ditadura de esquerda. Só fazendo uma correção então, em primeiro lugar está mesmo o PSD, seguido do PT, MDB em terceiro, PP e União Brasil na quinta colocação, com 269 milhões em emendas parlamentares. Os partidos têm preço. Ô Celestino, ele precisa liberar mais de 400 milhões em emendas para o PT, que é seu partido? Ele precisa para distribuir, renda, porque o PT, os filiados do PT, os deputados principalmente, eles pagam uma taxa, e essa taxa volta para alguém. Mas essa frente democrática, que trouxe o Lula de volta à cena do crime, composta por todos esses deputados citados, aí, esses partidos citados, inclusive muitos já com atos de corrupção, no governo do PT, e estão aí no poder. Nenhum saiu até agora, como a do Vaguinho lá, ministra do Turismo, o ministro da Comunicação, entre outros aí. O presidente precisa comprar para ter apoio, precisa comprar para passar a reforma tributária, que é um engodo, vai quebrar o Brasil do jeito que está para ser aprovada. Eu espero que o Lira não aprove do jeito que está, tomara que tenha várias emendas e volte ao texto original que tramitou pelo Senado e depois voltou para a Câmara com alguns para o texto original, que é do deputado do PSD, se eu não me engano. Então, assim, essa reforma tributária é o calcanhar de Aquiles a qualquer empreendedor no Brasil. O povo brasileiro parece que está anestesiado com tudo que está acontecendo, com essa cortina de fumaça, em falar do presidente Bolsonaro, que
que vai ficar inelegível, o presidente Bolsonaro está tomando conta do noticiário e essa reforma tributária está passando despercebida em alguns órgãos de imprensa. Então, aqui na Jovem Pan, a gente tem essa liberdade de falar e vamos cobrar dos nossos deputados para que não aprovem antes do recesso essa reforma tributária, que é um engodo, vai quebrar o Brasil. Por isso que ele está querendo comprar, né, deputada, para quebrar o Brasil. De novo. Ô Daniel, e como o Celestino acabou de falar aqui pra gente, o foco agora do governo Lula está totalmente nessa reforma tributária. Com certeza, né, Thiago? A pauta mais importante aí desse primeiro passo do governo dele. Quantos bilhões? São muitos, né? Ela vai precisar. Mas assim, sempre no primeiro ano de governo tem essa dificuldade do gestor dialogar com o Congresso, então essas emendas vêm para tentar atrair ali os deputados que foram contrários. Os deputados que foram a favor do presidente ficam bicudos de ver liberar dinheiro para outros partidos que não estiveram no palanque, mas é normal. Essa é uma coisa que acontece, os partidos estão ali, se você pegar pelas bancadas, tirando o PL, que é o partido do Bolsonaro, os outros são os maiores partidos, as maiores bancadas, o PT com 81, União Brasil 59, PP 47, MDB 42 e PSD 42. Então ele tem que negociar com esses partidos mesmo e distribuir a fatia do bolo, porque para ter uma governabilidade 100%, ele precisa ter o Congresso com ele. E a moeda de troca acaba sendo essas emendas, que vão para os deputados. Aí você vê que a região do Lira é uma das que mais recebe. E aqui para o Paraná, a gente não sabe aonde estão indo essas emendas. E aí, Divaldo Marcos, você consegue responder o Daniel para onde que vão essas emendas? Normalmente vai para as regiões dos deputados. As emendas são lícitas, são republicanas, não há irregularidade nenhuma em emendas. Obviamente é massa de manobra, sempre foi, seja lá qual governo for. Como bem disse o Daniel, o primeiro ano de governo é sempre atritoso, há atritos com relação à base legislativa e ela vai se construindo. Mas com relação especificamente à reforma tributária, o primeiro projeto circulou há 40 anos. O país tem uma enorme oportunidade de discutir a reforma tributária, avançar nessa reforma tributária, porque o deputado federal ele apoia a reforma tributária. Quando chega lá agora, ele é contra a reforma tributária. Então há um contrassenso, é muito contraditória essa posição, mas a primeira vez de verdade chega um projeto na Câmara, se cria esse debate nacional e finalmente nós podemos avançar numa reforma tributária que não seja do governo, que não seja a minha, que seja de todos nós e que se encontre uma forma adequada para rever esse cipoal tributário e que a gente consiga desonerar a produção e não imposto sobre imposto no ciclo produtivo. Então, acho que é importante, é uma oportunidade enorme que o país está tendo de ter verdadeiramente uma reforma tributária. E o processo, claro, passa pelo governo, que vai negociar até o limite da honra para fazer esse processo passar, esse projeto passar e que ele seja pacificado, se encontre um ponto de equilíbrio, que seja bom para todo mundo, e especialmente para mim, que sou um trabalhador e preciso pagar menos impostos para poder comprar picanha, que agora está R$30 cada 2 quilos. Né? Você pode comprar picanha de 2 quilos. A cada 2 quilos? Tem picanha de 2 quilos. O boizão cresceu muito. Né? Dura. Me avisa o local que você está frequentando. Você está comprando essa picanha. E o iogurte também baixou bastante. E o ovo? Iogurte. E o ovo? Eu não sei, eu não como ovo. Você que come isso com... 6 horas e 59 minutos.